Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a inveja e como ela é extremamente prejudicial para quem tem. É claro que uma pessoa invejosa consegue muitas das vezes prejudicar a outra pessoa também, mas na maioria das vezes a inveja vai fazer muito mais mal para a própria pessoa que tem, né? E ela te destrói, ela te corrói e o pior de tudo é que muitas das vezes você acaba invejando justamente aquela pessoa que mais está te ajudando, aquela pessoa que mais está contribuindo para a tua vida, para o teu crescimento, mas acaba sendo algo natural, né? Porque é comum da natureza do homem querer sempre mais e querer poupar o máximo de energia possível. Então quando você vê alguém que às vezes está trabalhando, fazendo menos força que você e ganhando mais dinheiro e curtindo mais a vida, tendo mais acesso a festa, diversão, mulheres, é natural que o cara comece a nutrir esse sentimento horroroso da inveja, que vai fazer principalmente muito mais mal para ele. E aqui no vídeo, enquanto eu falo, tem algumas imagens lá da época da Polônia. Eu estou aqui na Bósnia agora, mas eu me lembrei que eu não usei ainda essas gravações de rua que eu fiz lá na Polônia. Então estão elas aí na tela para vocês poderem ir acompanhando durante o desenvolvimento do vídeo. E se você gosta desse tema de desenvolvimento pessoal, de identificar alguns erros para poder melhorar e acrescentar na tua vida, já deixa o like aqui, se inscreva no canal e deixa um comentário também para ajudar aqui no engajamento. E para falar da inveja, eu vou trazer bastante aqui um personagem que todo mundo conhece, que é o Alan Harper, né, do Two and a Half Men, 2 Homens e Meio. O Alan, né, ele é um personagem que é extremamente invejoso do irmão. E a história é a seguinte, né? Quando começa o seriado, o Charlie é um cara de sucesso, né? Ele trabalha pouco e ganha muito. Ele faz jingles, né? Aquelas musiquinhas para comercial, e ele recebe ali royalties, né? Toda vez que o comercial toca, uma emissora passa aquele comercial, ele recebe por esses jingles, né? E fora que ele também recebe para compor, né? Então é um cara que ganha uma boa grana sem ter que trabalhar muitas horas. E ele vive uma vida incrível, né? Na beira da praia, em Malibu, lá na Califórnia, né? E ele tem ali uma certa aparência, então ele consegue, né, desenrolar com várias mulheres, aí cada fim de semana tem uma mulher diferente ali na casa dele. É um solteirão, não tem muita preocupação, vive uma vida, né, de bom vivant. E daí aparece o Alan, que é o irmão mais novo dele, que é o oposto. É aquele cara todo quadradinho, todo certinho, aquele cara que é todo neurótico, que cria 1 milhão de regras que só existem dentro da cabeça dele. Não, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não pode ser de tal jeito. É um cara assim, né, cheio das particularidades. E o Alan brota lá na casa dele no meio de uma noite, porque ele tinha acabado de sofrer um pedido de divórcio ali da esposa dele, né? Então ele não sabia o que fazer e foi para a casa do irmão para passar um tempo ali enquanto ele se ajeita. E ao contrário do Charlie, que trabalha muito, que trabalha pouco e ganha muito, o Alan trabalha muito e passa a ganhar pouco, porque no que entra o divórcio ali na vida dele, ele começa a ter que sustentar, né, a casa a casa que era dele e ficou para ex, começa a ter que mandar pensão para o filho, começa a ter que mandar pensão para ela, e aí ele começa a ter que trabalhar 60 horas por semana para poder sustentar toda essa estrutura e não sobrar quase nada para ele, a ponto dele nem poder ir morar sozinho, ter que morar com o irmão. E aí ele começa a morar, né, na casa do irmão, que é na frente da praia, com todo o conforto, sem pagar aluguel, sem pagar conta, muitas das vezes não pagando nem pela comida, né? Tem até uma empregada na casa que faz tudo. Ele leva o filho dele para lá nos fins de semana, o menino adora a casa, todo mundo está de boa. E justamente esse cara que foi extremamente ajudado pelo irmão, com o tempo ele começa a desenvolver uma inveja fatal ali do irmão dele. Ele começa a ficar indignado do fato dele estar trabalhando fisicamente mais do que o irmão dele e ganhando muito menos. Ele começa a ficar indignado com o fato de que o irmão dele vai num bar e sai dali com uma mulher linda, enquanto que ele é constantemente rejeitado. Ele começa a ter inveja também que o Charlie quase não tem problema na vida dele, enquanto que ele tem ali a ex-esposa que fica montando nele, fica fazendo exigências, tem os problemas referentes à paternidade, a problemas ali do trabalho que também sempre aparecem.
Ele é um cara que tem que pegar carro e dirigir 1, 2 horas para chegar no trabalho dele, tanto para ida quanto para volta, passando por engarrafamento. O carro dele, inclusive, é um carro mais velho, enquanto que o do Charlie é um carrão top de linha. Então, o cara que mais ajuda ele, que é o Charlie, se torna ali o alvo de uma inveja. Então é extremamente natural, né, que a pessoa, quando é muito ajudada, ou então quando ela está próxima de uma pessoa que está crescendo enquanto ela não está, ela começa a invejar essa pessoa que está do lado dela. Ela começa muitas das vezes a achar que o fato dela não ter atingido o sucesso é culpa do outro. Né? Então, se eu estou trabalhando muito e ganhando pouco, a culpa é do meu irmão que está trabalhando pouco e ganhando muito. E na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, mesmo porque o Alan é um quiroprata e o Charlie é um músico. Então se o Charlie trabalhasse mais e ganhasse menos, não ia afetar em nada os rendimentos do Alan como quiroprata. E muito daquilo que o Charlie vive foram frutos da escolha dele. Ele não tem uma ex-esposa no pé dele porque ele decidiu nunca se casar. Ele não tem um filho porque ele decidiu, né, se precaver ali para não engravidar nenhuma guria que ele estava. Então ele não tem esses problemas da paternidade, esses problemas do divórcio, por uma decisão que ele teve. Do mesmo jeito que ele também não tem que lidar com o paciente porque ele escolheu ser músico e não quiroprata. Então ele não nasceu músico, ele estudou. Ele fez a academia de música, do mesmo jeito que o Alan teve que fazer a faculdade de quiropraxia para se tornar um quiroprata. Então foi ele que escolheu que ia ficar o dia inteiro em pé, estalando as costas dos clientes. Foi ele que escolheu que teria que trabalhar no escritório. Foi ele que foi lá e alugou um escritório longe. Foi ele que foi lá e casou com a Judith e fez um filho com ela. Então, ele começa a nutrir uma ideia como se o Charlie fosse um privilegiado da vida, enquanto ele fosse um perseguido, sendo que os dois são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Né? Os dois nasceram no mesmo lugar e tiveram as mesmas oportunidades. Só que um tomou, vamos dizer, boas escolhas, enquanto que o outro tomou más escolhas e ele começa a se sentir um perseguido pela vida. É que nem quando você vê, às vezes, né, uma pessoa que está com um porte físico ruim, o outro que está com um porte físico bom, aí o cara vira, né, se referindo ao cara de porte físico bom, e fala, mas também para esses marombeiros aí tudo é fácil. Cara, mas ele não nasceu marombeiro, ele se tornou, ao longo de muitos anos, o marombeiro. Você também poderia ter se tornado. É até um pouquinho mais compreensível, né, quando às vezes a pessoa fica meio invejosa, meio ressentida, com alguma coisa que ela não pode fazer, né? Como, por exemplo, às vezes a altura que a pessoa nasceu, ou então, por exemplo, num país que tem, às vezes, muito preconceito racial, o cara nasce numa etnia que é perseguida, enquanto que o outro nasce numa etnia que talvez tenha algum privilégio. Aí realmente não tem nada que você possa fazer. Mas você ter essa inveja, esse ressentimento perante coisas que você escolheu para a tua vida, o corpo que você tem hoje, exceto, claro, né, altura, traços físicos, esse tipo de coisa que não tem o que fazer, mas o corpo que eu digo em relação à musculatura e percentual de gordura, foi o seu estilo de vida que fez com que ele fosse do jeito que ele é. Então, se hoje você tem um corpo muito bom, parabéns, foram as suas escolhas que te levaram até ali. E se você tem um corpo mais ou menos, foram as suas escolhas também. E se você tem um corpo que está um pouco ruim, a mesma coisa, foram as suas escolhas que te levaram até ali também. E não faz sentido nenhum você invejar uma pessoa que está tendo sucesso porque ela está fazendo por onde. Eu sei que muitas das vezes vai ter aquela pessoa que faz exatamente o que você faz. Os dois têm a mesma profissão, os dois se dedicam por igual, mas acaba que um consegue chegar lá e o outro não. Só que, cara, entenda, você invejar essa pessoa não vai melhorar em nada a tua vida. Você querer sabotar essa pessoa, pior ainda. E isso é uma coisa que muitas pessoas, né, saindo aqui do ambiente do seriado e vindo para o mundo real, muitas pessoas percebem isso em ambiente de trabalho, né, principalmente com essa questão do cara que é solteiro perante o casado. Então você vai ter, às vezes, ali, principalmente em ambiente ali de peãozada e tal, né, tem aquele cara com 40 e poucos anos, 2, 3 filhos, tá num processo de divórcio, então tá num casamento infeliz,
Tudo que ele ganha no trabalho, que já não é muita coisa, vai em função da família. Não sobra nada para ele. Ele não tem tempo para se divertir, ele não tem nem dinheiro para pôr nos hobbies dele, ele não tem, cara, uma vida muito prazerosa. E ali no mesmo setor dele, às vezes tem um cara 10 anos mais jovem, que tá lá cheio de tempo livre, porque o cara termina o trabalho 6 da tarde e tá livre até meia-noite. O cara consegue ir para uma academia, consegue visitar um amigo, trocar uma ideia, ver um filme, ver um jogo, consegue sair para tomar uma. O cara tem dinheiro para fazer isso, né? Porque o dinheiro dele é só para ele, não é para ele mais 4 pessoas, e ele acaba vivendo uma vida mais divertida que a do outro cara, que é um pai de família. E muitas das vezes no ambiente de trabalho vai ter uma implicância em relação a isso. Porque o cara inveja essa vida que o outro está tendo. Só que essa vida que o outro está tendo é uma escolha que ele teve. Do mesmo jeito que o cara que tem 3 filhos, às vezes ele acorda com a criança indo lá acordar ele, dar um abraço, presentinho de Dia dos Pais, aquela coisa toda, o outro não tem. São escolhas. Você escolheu ter a vida de família e você vai ter os benefícios de uma vida de pai de família, mas tem os ônus e tem os bônus. Então você tem o bônus de ter uma criança, de ter um filho, ter aquele ambiente bacana, quando consegue ser um ambiente bacana, mas também tem os ônus, né? Que não é barato, o teu tempo não é mais só para você, você vai ter que trabalhar cada vez mais e ver cada vez menos a cor do dinheiro por causa das despesas que geram, né? São escolhas que você faz na vida. Só que você sempre vê a inveja vindo de um lado para o outro, né? Raramente você vai ver um grupo de solteiros invejando um casado, mas você vê muito essa perseguição no ambiente de trabalho com um cara que é solteiro. Até mesmo insinuações como se fosse menos comprometido, menos confiável, né? Só porque o cara decidiu não ter uma família, não ter uma esposa, ele começa a passar essa imagem, né, de um cara que é mais descartável ali. Tem até aquele relato do Renato Cariani que eu não me esqueço, né, que ele fala que uma vez lá na empresa dele, ele teria que demitir uma pessoa. E daí tinham 2 caras ali na situação, ia ter que tirar um. Um dos caras era pai de 3, né, casado e tudo mais. O outro era o solteirão, né, mais jovem, dinheiro sobrava, então o cara provavelmente tinha uma graninha guardada, tinha uma moto bacana, aquela coisa toda. E aí, na hora de demitir, ele demitiu o casado, pai de família. E o pessoal da fábrica quase fez uma rebelião, né? Como assim? Você tinha que ter demitido o outro não tem família, moleque, só curte a vida e tal. E o que o Renato falou foi o seguinte, cara, se ele curte a vida dele do lado de fora, e daí? Aqui dentro, ele trabalha muito melhor que o outro que é pai de família. Então, se o pai de família é tão responsável assim, por que ele não evoluiu no trabalho? Se ele precisa tanto do trabalho, por que ele está chegando atrasado? Por que ele está trabalhando de má vontade? O outro não, o outro está aqui na hora, o outro está só evoluindo, o outro está trabalhando pra caramba. E o ambiente ali queria que o cara bom fosse demitido porque ele escolheu não ter filho, não ter esposa, né? Então você vê que tem muito essa inveja de quem está vivendo uma vida mais legal do que a tua, né? E é que nem eu falei, geralmente a inveja faz muito... traz muito mais dano para quem tem a própria inveja. Mas em muitos casos você vai ver essa inveja trazendo uma perseguição no ambiente de trabalho, você vai ver às vezes trazendo uma perseguição na tua vizinhança, na comunidade ali de uma igreja, né? No Brasil principalmente, quando o cara começa a ganhar dinheiro, então, nossa, entendeu? O cara não pode falar mais nada, né? Às vezes dá uma dividida ali no futebol, né? O cara entrou na maldade ali na tua canela e tu fala alguma coisa, tá reclamando do que, ô playboy? Vai lá no médico mais caro da cidade então, já que você pode, vai lá, chama uma BMW para te levar no médico. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem absolutamente nada a ver, mas a partir do momento que o cara fica rico, no ambiente onde tem pobreza, as pessoas começam a se sentir ameaçada por ele, sem motivo algum, começam a invejar, começam a ter esse sentimento de que por que ele está tendo um negócio que eu não tenho, quem ele pensa que ele é. E aí se conecta muito com aquele vídeo que eu já gravei do balde de caranguejo, né? Que é uma mentalidade brasileira de puxar o outro para baixo, né? Ao invés do que está lá em cima, né? Que está ali te estendendo a mão para te puxar também,
O cara, ao invés de pegar a mão para poder subir junto com o cara que tá lá em cima, ele tenta puxar o cara lá de cima. Tipo, ô, você tá achando que é quem para sair daqui? Volta, volta. Fica aqui, no chão, entendeu? Fica aqui, ó, ralando que nem a gente. Ao invés de você falar pro cara, tipo, pô, sério? Tu tá saindo daqui? Pô, mano, boa sorte. E ó, se aparecer uma oportunidade, fala de mim, entendeu? Pô, tu tá indo pra uma empresa que paga melhor, cara, ó, no dia que você vê uma vaga, fala pra eles que você tem um amigo aí interessado. Mas não, o cara não tá interessado em fazer isso. Ele tá interessado em sabotar o crescimento do outro. Ele não consegue nem entender que o crescimento de um amigo, muitas das vezes, vira um crescimento para ele também. Eu tenho um amigo que ele faz uma tarefa, né, na microempresa dele, que não é complementar, mas muitos clientes que precisam da tarefa da minha empresa também precisam da dele. Cara, a gente indica cliente um para o outro. Então, quanto mais cliente eu tenho, mais cliente eu acabo repassando para esse meu amigo. E quanto mais cliente ele tem, mais cliente ele me repassa também. Então, o sucesso dele é o meu sucesso. E o meu sucesso também é o sucesso dele. E com várias outras pessoas também é assim. Né? Então, não existe motivo, tá, para você invejar uma pessoa que está próxima. Comece a fazer essa autoanálise, porque é natural que surja a inveja. Tá? O ser humano tem essa inclinação. É natural. Só que aí você identificando isso, aí você consegue controlar. Você consegue falar, cara, pera lá. Eu tô vivendo desse jeito pelas escolhas que eu fiz. Ele tá fazendo XYZ, eu tô fazendo WKJ, né? Então, se eu planto batata, eu colho batata. Ele tá plantando cenoura e vai colher cenoura. Então, comece a entender dessa forma. Que você está onde você está não é culpa do outro. Cada um tem a tua vida, cada um tem suas escolhas. E mesmo que os dois estejam fazendo a mesma coisa e esteja dando um resultado melhor para o outro cara do que está dando para você, novamente, não tem motivo para você ficar ressentido, para você atacar essa pessoa. Pode ser que daqui a pouco melhore para você, pode ser que não também, mas não faz motivo, cara, não faz sentido algum você nutrir uma inveja dessa outra pessoa. Vale a pena você tentar ali pegar uma inspiração, vale a pena você tentar, né, às vezes se basear no que a pessoa está fazendo, pedir uma ajuda, que certamente vai ser uma postura que vai te trazer muito mais resultado do que ficar ali ressentido, invejoso, né, tramando para, de certa forma, prejudicar essa outra pessoa. E claro, se você percebe que alguém no teu convívio está tendo essa atitude contigo, se afasta dessa pessoa, não traz ela para dentro de casa, não traz ela para o teu grupo mais íntimo, mantém essa pessoa bem afastada, porque um invejoso dentro do teu ambiente só vai te atrapalhar. Eu não estou falando de energia mística, cósmica, nem nada disso não. Eu estou falando que essa pessoa realmente vai tramar contra ti, vai te sabotar, vai tentar diminuir tua autoestima, vai te desencorajar, vai jogar pessimismo, negativismo, tudo aquilo que ela aplica na vida dela e faz com que ela fique onde ela está, ela vai querer jogar isso na tua vida para você ficar exatamente onde ela está. E não é que ela quer te ver como morador de rua, pedinte. Ela quer te ver no máximo onde ela está. Ele não, entende? A pessoa invejosa, ela não está querendo que você vire um mendigo. Ela só não quer te ver acima dela. Ela quer que você esteja bem, contanto que o teu bem não seja melhor que o bem dela. Essa é a chave da questão. Essa é a chave da questão. Então se afaste de pessoas invejosas e tome cuidado para não se tornar uma. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva aqui no canal, porque ajuda a divulgar o canal, ao canal crescer também. E se você quer aprender como trabalhar pela internet, se tornando nômade digital, assim como eu, estando um mês num país, um mês no outro, podendo conhecer várias culturas enquanto você trabalha e cresce profissionalmente, tem o primeiro link aqui na descrição e nos comentários do meu treinamento Liberdade de Negócios, onde eu te ensino os 3 pilares para uma vida 100% livre: liberdade emocional, liberdade financeira e liberdade geográfica. Um abraço e até o próximo.